Bom, pessoal, tenho-vos aqui um pouco abandonados, eu sei, mas tenho tido aqui outras coisas entre mãos, entre as quais coisas relacionadas com a página web da Geopol. Vejam, entrem lá, tem vários artigos novos, alguns interessantes, já vamos lá falar, mas hoje, entretanto, em Bruxelas, a von der Leyen, a comissária europeia, propôs o embargo total ao petróleo, como estava previsto, ou o petróleo russo, na sua sexta ronda de sanções à Rússia desde que começou a operação especial no final de fevereiro. Sanções que contemplam ainda a retirada do SWIFT do Sberbank, que é o maior banco russo, e sanções a militares e outras pessoas, entre os quais o patriarca Cirilo de Moscovo. Até tão longe tem ido este tipo de sanções. A Comissária Europeia disse que não vai ser fácil, sejamos claros, disse isto ontem, até acho que foi no Twitter que escreveu. Sigam a nossa conta do Twitter, antes que me esqueça, vou pôr aqui o link para que vocês sigam, porque está com uma atividade interessante. Temos aí republicado muitas coisas e publicado outra informação que é de extrema relevância geopolítica, não é informação qualquer, nem é alegações, nem é informação que já está corroborada de alguma forma, mas atualizada, bastante atual. Vejam aí, mas esta von der Leyen tinha dito que, sejamos claros, não vai ser fácil, mas temos que fazer um embargo total à energia russa para que daqui a 6 meses a Europa já não importe nenhuma energia da Rússia. E não vou estender em relação a isso, já falámos disso, inclusivamente na última entrevista, do que é que representa toda esta escalada louca de desindustrialização. Vamos ficar com uma Europa desrussificada, desgasificada e desindustrializada. E isto vai ser uma desgraça, obviamente, mas claro, agora preparem-se, porque até o final do ano vão-se passar muitas coisas, muita instabilidade aqui na Europa, porque isto não vamos aguentar isto. O rublo, hoje saíram os novos dados, está no seu mais alta taxa de câmbio dos 2 últimos anos em relação ao dólar e ao euro. Claro que a imprensa aqui gosta de dizer que isto só se deve ao controle de capitais na Rússia. Eu não sei, mas foi uma das medidas que o Estado russo tomou para manter o valor da moeda, e a verdade é que ela subiu em relação a estas duas grandes moedas de referência. E isto tudo vai no sentido daquilo que já aqui noutras ocasiões tínhamos falado, daquilo que dizia o Sergei Glaziev e outros autores. Antes que me esqueça, vocês leiam aqui o artigo que eu vou pôr aqui em baixo. 2 artigos, na realidade. Um que tem a ver com este tema do dólar. Não é que seja do dólar e o euro, ou seja, é de que o dólar como o euro, e é de um grande economista de Nova York, era um insider, uma pessoa que trabalhou na finança de Nova York, no jornalismo financeiro na realidade, mas que é muito crítico, que é o Michael Hudson. Leiam este artigo que vale a pena. O outro artigo já vou deixar para o fim. E o que é certo é que estas sanções vão passar, se já não foram votadas, vão ser votadas, obviamente, mas com a oposição claríssima, tanto da Hungria como da Eslováquia. Vejam o que é que o ministro dos Negócios Estrangeiros húngaro disse. Esta é a posição mais razoável, é a posição que eu tenho aqui frisado desde o início e que é a mais lógica de todas, não é? Ele disse, antes de ontem, salvo erro, que a Hungria não será usada para interesses geopolíticos estrangeiros. E disse, ninguém pode esperar que obriguemos o povo húngaro a pagar o preço do conflito na Ucrânia. Ou seja, como Estado soberano que é a Hungria, entende, aqui é completamente irrelevante a posição que a Hungria tem em relação
à Ucrânia, vamos por, no nosso caso, Portugal, podemos ter o máximo de simpatia pelos ucranianos e condenar a ação militar russa, que é bastante discutível, porque há um contexto todo anterior, mas o que é certo é que não se pode misturar alhos com bugalhos, como se diz em bom português, porque fazer os portugueses passarem a pagar o preço do conflito entre ucranianos e russos, ainda por cima que nós que não sabemos metade da conversa do que é entre aqueles dois povos, mas vamos pagar as consequências por causa de uma instituição supranacional como é a União Europeia, isto não tem lógica nenhuma. E esta é a posição da Hungria como Estado soberano. E é incrível como a Hungria, um Estado pequenino, mais pequeno que Portugal, se posicionou nos últimos anos exatamente por esta postura soberanista. Sim, nós não somos tão importantes, vocês vão ver se nós não somos importantes. E Portugal podia fazer isto. E se Portugal não fosse um Joana vai com as outras, podia fazer isto. E, por exemplo, estes vaidosos, isto é tocar na ferida, estes vaidosos tipo Costa e os da oposição, todos os políticos portugueses, vaidosos como são, não são ninguém os conhece na Europa. E o Orbán conhece toda a gente. Fazendo aquilo que ele tinha que fazer, que é ser primeiro-ministro de um país soberano. E o Marcelo Rebelo de Sousa, quem é o Marcelo Rebelo de Sousa? Se ele sair aqui na rua, em Berlim, ninguém o conhece. Ninguém. E toda a gente conhece o Orbán em toda a Europa. Pronto, isso fica aqui a boca lançada para os vaidosos dos políticos portugueses que gostariam de ser alguma coisa, gostariam de ser reconhecidos, porque eles o que querem é ser reconhecidos a nível internacional. Não são ninguém. Porquê? Porque são a Joana vai com as outras, são mais uns que não contam para absolutamente nada. E aqui temos a Hungria a marcar presença, a marcar a diferença e a se erguer no panorama nacional, no internacional, batalhando pelos interesses do seu próprio povo. Isto aqui está claríssimo. E a oposição a estas sanções também vem da Eslováquia, que é ao contrário da República Checa, que agora vai sofrer as consequências. A Eslováquia também opõe-se determinantemente a estas sanções. Portanto, temos aqui dois países que estão a lutar. É muito interessante porque é a Eslováquia, é a Hungria, a Áustria está completamente dependente, também é crítica, mas não sei como é que será a votação da Áustria em relação a isto. É a Sérvia e agora vejam bem a Croácia. A Croácia, em relação a este embargo, a sua postura parece ser igual à da União Europeia, mas, por exemplo, em relação à NATO, o presidente da República disse: na minha qualidade de chefe de Estado representante da Croácia na Cimeira da NATO, vetarei o convite se este for alargado a esse nível, disse Milanovic à imprensa hoje em Vukovar, ontem. A Croácia diz que vetará a adesão da Finlândia e da Suécia à NATO na Cimeira de Madrid. Ou seja, finalmente aqui alguém a dizer aquilo que já tinha dito aqui num episódio anterior, que algum membro da NATO se opunha a isto, porque isto arrisca, na realidade, é todos os outros membros da aliança. Podia ser Portugal, perfeitamente. Portugal podia opor-se, devia opor-se, porque isto é um perigo para Portugal, a entrada destes países. E aqui portanto, temos aqui uma série de países ali, todos juntos, aqueles países do Império Austro-Húngaro, que é ali um cerne importante da Europa Central de Leste, que está marcando uma diferença e uma postura. Também na Saxónia, aqui na Alemanha, tanto na Saxónia como na Baviera, a postura é mais crítica em relação a este europeísmo. Então eu não sei porque obedece a razões geográficas, culturais, históricas, mas o que é certo é que é naquela zona que está um polo de resistência a este federalismo totalitário. E aqui temos a Croácia a se opor ao alargamento da NATO, a Eslováquia e a Hungria a marcar uma postura de força na União Europeia em relação aos seus interesses.
a Finlândia, que tinham dito no início, nós já sabemos como é que esta gente funciona, quando trouxeram o tema o alargamento da NATO, a extensão da NATO à Finlândia, disseram, vamos fazer um referendo. Vão fazer referendo absolutamente nenhum. Já vão entrar, vão pedir a sua candidatura. Não há referendo, não há democracia, isto o povo não conta para nada. A gente quer entrar, queremos alargar a fronteira da NATO, que são agora de 1.200 km para 2.500 km. Ou seja, um potencial de conflito e uma extrema irresponsabilidade a que Portugal não está alheio. E eu aqui apelo, porque isto não é para brincadeira, a coisa pode ficar muito perigosa, porque nós estamos ainda no plano só económico, mas ali está-se a gerar uma coisa que pode dar uma catástrofe. Eu apelo aqui a todos os nossos concidadãos portugueses, compatriotas, que nos oponhamos a isto de forma terminante. Nem a Finlândia nem a Suécia devem entrar na NATO porque arriscam a segurança de Portugal. Ponto final. Por outro lado, aqui o folclore da Alemanha e da Ucrânia continua. O embaixador ucraniano, aquele que já vos tinha falado aqui, o colega do Zelensky, o tal Andrei Melnik, disse à DPA, que é a agência de notícias oficial alemã, que o chanceler Scholz comporta-se como uma salsicha ofendida em relação ao tema de que o Zelensky tinha ofendido o Steinmeier, o Presidente da República Federal da Alemanha. Portanto, aqui há muitos problemas em relação ao armamento que a Alemanha mandou para a Ucrânia. A Ucrânia pede sempre mais, pede para boicotarem a Rússia. Basicamente, eles pedem que a Alemanha entre em guerra contra a Rússia e o chanceler Scholz tem resistido, quanto a mim, de forma muito criticável, porque tem contribuído para o escalar e temos hoje o presidente da oposição, o Friedrich Merz, da CDU em Kiev, com o show. Este tem-se tornado um show, uma palhaçada totalmente previsível. Ele foi a Kiev cheio de fotógrafos e de imprensa atrás, a dizer que foi visitar um país em guerra, cheio de segurança, como a Angelina Jolie teve em Lviv. E isto é uma coisa previsível, e é um show mediático, uma ânsia de protagonismo, no qual eles não têm já sentido do que é necessário para o bem comum do seu próprio povo. O Friedrich Merz esteve na Ucrânia exatamente para tentar escalar mais e envolver mais a Alemanha no problema da guerra da Ucrânia. Numa altura que a Rússia, obviamente, por exemplo, Mariupol já está completamente controlada e agora as próximas fases, aquilo que será a terceira fase desta guerra, militarmente, não sei, há muita especulação, há várias ideias de diferentes autores. A que ganha mais força é a tal da extensão pelo o Mar Negro, Odessa, Kherson, Odessa, tudo até a Transnistria, é uma das opções. Vamos lá ver no dia 9 ao dia da vitória em Moscovo. Dizem que há muita especulação na imprensa alemã de que podem declarar a guerra à Ucrânia. Como já vos tinha dito, a Rússia ainda não declarou e provavelmente não declarará, e eu espero que não declare guerra à Ucrânia, porque aí a coisa é totalmente diferente. Mas vamos ver como é que no campo militar aquilo que se tinha dito é um esforço de guerra para a Rússia, mas é um esforço de guerra também para a Europa. E aqui quem está sofrendo as consequências é a Europa, para defender interesses que não são os seus. E aí vai o artigo que é da minha autoria, que fala de dois temas importantes da semana passada: a visita do Lord Austin a Kiev e aqui na Alemanha, na base de Ramstein, e das declarações da secretária dos Negócios Estrangeiros britânica, Liz Truss, em relação a tudo o que está representado agora. E ambas as duas, tanto o Ministro da Defesa americano como a Negócios Estrangeiros britânica, falavam dos dois palcos, Ucrânia e China. E então é uma especulação, mas que vemos
que há entrar em jogo destas duas potências, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos. Este artigo também está em inglês e foi publicado no The Saker, ou Vineyard Saker, um meio norte-americano, islandês. E para terminar, e em relação ainda a todas estas sanções e toda esta jogada toda desta guerra económica, aquilo que até já chamaram de guerra total económica à Rússia, a Rússia diz que espera que os fluxos de mercadorias com a China cresçam e que o comércio com Pequim atinja 200 mil milhões de dólares até 2024. Uma vez que Moscou enfrenta um isolamento cada vez maior ao Ocidente, está claramente virando para o Oriente e vai atingir máximos históricos de comércio com a China. Ou seja, o polo de desenvolvimento, de crescimento e de centralidade do mundo passa para a China. Só para deixar um pouco a China, antes de todos os descobrimentos e tudo este mundo ocidentalizado que Portugal contribuiu e de que maneira há 500 anos atrás, era o centro do comércio e o centro da atividade mundial. E uma coisa que muita gente não sabe, ou esquece, ou desconhece, é que nós temos 4 pontos cardeais: Norte, Sul, Este e Oeste. E a China tem 5: Norte, Sul, Este e Oeste e Centro. Portanto, eles consideram-se a si mesmos o centro do mundo, e estas sanções o que estão a fazer é colocar a China no centro do mundo de novo. E agradecemos aos nossos políticos, principalmente aqui da Europa. Bom, vamos ver se até o final da semana há mais notícias, e assim que estiver, venho aqui outra vez.